principalmente os pastores e pastoras, porque a igreja precisa ter um posicionamento. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Abra sua Bíblia aí, Tiago capítulo 4. O estilo de vida dos cristãos contrasta com o estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. É diferente. Quem serve a Deus tem ou deveria ter uma conduta, e é diferente daquele que não serve a Deus. E ele na escrita vai chamar a atenção para o desejo desenfreado, para o estilo pagão, como alguns até estavam vivendo, porque o pagão vivia dissolutamente, porque ele não temia. Mas ele chama atenção para os crentes da época, que nós também, como hoje, sabemos que haverá uma condenação para aqueles que não servem ou que não temem ao Senhor nosso Deus. Até aí tudo bem? Diga amém. Amém. Tiago aborda as seguintes questões em sua escrita. São 4 tópicos. A intenção dele em chamar a atenção dos crentes para uma vida prática. Primeiro, uma convocação à prática de vida e fé, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 13. Vencendo as tentações, como viver e ser sábio. Ele vai dizer assim: olha, vocês vão ter tentações. Não é pelo fato de dizer que são cristãos que estão imunes a essas tentações, mas vocês devem tomar todo o cuidado, se esforçarem para que a palavra de Deus seja verdade na sua vida. Amém, igreja? A palavra de Deus tem que ser verdade na minha vida, tem que ser verdade na sua vida. Ele ensina também como lidar com as riquezas e pobrezas. Ele vai falar sobre os anseios e solicitudes da vida que fazem com que as pessoas se percam ao longo da sua caminhada cristã. Em segundo objetivo da carta, ele vai dizer como viver em sociedade, capítulo 1, versículo 19. Ele fala para não ceder às imoralidades. Ele diz assim: há muita imoralidade, vocês agora, como servos do Senhor, não podem fazer parte dessas coisas ou ceder a elas. Ele também diz de ser um religioso de modo prático, não aquele, mas que na verdade a sua vida prática vai contra aquilo que ele diz. Isso vai implicar em vigilância, vai implicar em perseverança, em viver a palavra de Deus, capítulo 3, versículos 1 a 12, a fim de dar bom testemunho para os que são de dentro e para os que são de fora, que não lhe conhecem, mas que veem o seu dia a dia, ou que ouviram falar. Saibam que também você é um homem e uma mulher de Deus. O mundo subjetivo carece de respostas, e essas respostas só podem ser dadas por uma igreja que esteja saudável na palavra, por uma igreja que seja santa, por uma igreja que tenha vigor espiritual de Deus, por uma igreja que não tenha medo nem vergonha do Evangelho de Jesus, que bote a cara a bater e diga: Senhor, eis-me aqui, eu sou servo e serva do Deus Altíssimo. O trágico disso é quando você encontra na igreja os crentes subjetivistas que já não creem na palavra, que já não acreditam que a palavra é assim tão infalível como ela diz que é, e começam a disseminar ideias e começam a compartilhar pensamentos que são no mínimo ateístas e que vão negar ao próprio Deus ou a sua soberania. Essa palavra como fonte verdadeira, como inspirada pelo Senhor em verdade para todos aqueles que quiserem alcançar a salvação em Cristo Jesus. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz que é. Não é o que você pensa, não é o que eu penso ou nós pensamos, mas é o que a palavra nos ensina. Em um mundo subjetivista, a palavra de Deus, por exemplo, não está acima das suas próprias vontades, conceitos, modo de viver. Eu preciso saber que tipo de comida, que pão espiritual eu estou trazendo, para não comer besteira e sair dizendo que de verdade Deus nem olha algumas coisas e podemos fazer. Eu preciso ser santo como o Senhor é santo. Eu preciso cuidar da minha vida, da minha alma, porque Ele vai tocar a trombeta e só vai subir quem estiver na posição e direção dEle. Que falam de um amor leviano, como se Deus ama e não há juízo e não há condenação. Como você faz, peca e continua pecando, e Deus diz assim: está tudo certo, viva a sua vida como você quiser. Isso é mentira. É a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos
nos mostra um norte diferente do que nós estávamos acostumados. É a palavra que nos leva a viver de modo diferente da vida que tínhamos no subjetivista. O humanismo é abraçado. E os alicerces do humanismo é o seguinte: as regras, os padrões morais não são ditados por outros, mas são criados pelos próprios seres humanos, o que vai contra a palavra de Deus, porque não somos nós quem criamos os nossos padrões, mas os padrões dos cristãos são dados e regidos pela palavra de Deus, que é inspirada por Deus. Tem um caminho para não ser condenado, chama-se arrependimento. A nossa prédica não é aquela de jogar o doente no buraco, é de estender a mão e levantar. Mas não pode ser também uma prédica de compartilhar do pecado mesmo sem arrependimento. Deixa eu te falar mais uma coisa. De repente alguém fala assim: mas você tem um filho e uma filha assim. Se tivesse, amaria, mas não apoiaria, porque vai contra a palavra. Eu não sou Deus para salvar, mas eu sou pregador da palavra. E se eu não pregar para os meus, quem é que vai pregar? E mais uma outra coisa: esse que vos fala não é perfeito, mas os meus pecados não me impedem de pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu me arrependo, vivo debaixo da graça. Eu estou na dependência do Senhor. Por isso que se arrepender e pedir misericórdia a Deus, porque então Ele nos restaurará. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício vicário, sacrifício de substituição. Obrigado, Senhor, pelos nossos não somos merecedores, mas o Senhor nos dignifica. Obrigado, querido Jesus.